Lá, o Amazonas atual convidou aqui o jurista Delcio Santos, que já foi membro do Tribunal Regional Eleitoral, é especialista em direito eleitoral, para tentar esclarecer para a gente algumas dúvidas em relação a essa nova eleição, essa eleição suplementar que vai ocorrer aqui no Amazonas, em função da cassação do governador José Mello. A gente queria entender quais são as regras e prazos que valem para uma eleição normal e que tem que ser obrigatoriamente cumpridos numa eleição, ainda que ela seja num prazo menor, e quais não, quais prazos devem realmente ser menores nessa nova eleição. Tá, deixa eu tentar explicar resumidamente. Primeiro que ainda não é uma eleição suplementar, sim uma nova eleição. A eleição suplementar, o nome que é da eleição suplementar é aquela eleição em que ela foi anulada apenas uma sessão, onde alguns eleitores vão ter que retornar às suas urnas para poder fazer uma nova votação. Nesse caso, trata-se de uma nova eleição. Então, uma nova eleição, você vai ter novos candidatos, novas coligações, propaganda eleitoral, tudo que existe numa eleição normal, você vai ter também nesta nova eleição. E vai ser definido por um calendário eleitoral determinado pelo TRE. Exatamente. Agora o TRE vai ter que se debruçar para estabelecer, através de uma resolução do colegiado, quais prazos serão aplicados para essa nova eleição. Por quê? Ele pode mitigar, ele pode diminuir alguns prazos para que a eleição seja realizada naquele prazo que determina a lei, que é entre 20 e 40 dias. Então, para isso, já foi autorizado, o TSE tem esse entendimento já pacificado, de que alguns prazos podem ser reduzidos. Por exemplo, propaganda eleitoral, convenções, formação de coligações, registro de candidatura. O que não pode ser modificado são os prazos processuais e os prazos que garantem ampla defesa para aqueles envolvidos no processo eleitoral. Então você não pode, através de uma resolução, estabelecer prazos menores do que a lei dá, por exemplo, para uma impugnação de um registro ou para a defesa dessa impugnação. Para a defesa dessa impugnação. Isso o TSE ele impede, ele não permite. Mas aqueles prazos que podem ser reduzidos, eles são reduzidos. Nós temos inúmeros casos já no estado, no país, na verdade, de eleições municipais, agora recentemente, em 2017, em que foram realizadas novas eleições, por conta de anulações também de pleitos municipais. E você tem até no site do TSE exemplos de resoluções que foram realizadas. Aqui no estado do Amazonas mesmo, o TRE já teve a oportunidade de realizar uma nova eleição em Anamã, e houve então a produção dessa resolução estabelecendo quais prazos deveriam ser respeitados pelos candidatos, inclusive os prazos de desincompatibilização. Exatamente. Que também podem ser mitigados. Mas aí vai o TRE que define também o TRE decide, através do seu colegiado. Prazos curtíssimos, para não impedir ninguém, secretários poderão ser candidatos. Eu não sei como é que o TRE qual o prazo que o TRE vai discutir, vai deliberar e vai entender como sendo razoável. Mas você tem prazo de 24 horas. Isso não é problema nenhum. 24 horas, de 2 dias, 5 dias antes, a partir da resolução. Quer dizer, são prazos bem menores, com certeza, para poder, inclusive, atender o prazo que a lei impõe para a nova eleição. Quais outras situações podem impedir que alguns nomes surjam como candidatos nesse momento? Por exemplo, o governador Omar Aziz, que deixou o mandato e que foi seguido pelo governador José Mello. Ele pode participar, não pode participar? Eu entendo que não, por uma questão que se trata seria um terceiro mandato seguido do ex-governador Omar Aziz, porque não se trata aqui de uma quarta eleição, porque você teria a primeira dele, a segunda eleição dele, aí teria uma terceira eleição que seria essa que está sendo anulada, então uma quarta eleição, ele não estaria... Não, você trata isso como uma questão determina que se trate através de mandatos, porque ela proíbe que você tenha 3 mandatos consecutivos, e ele estaria então concorrendo a um terceiro mandato consecutivo, porque nessa nova eleição se trata apenas de uma complementação daquele mandato que estava sendo exercido pelo governador José Mello. Isso já é um entendimento pacificado no TSE ou é possível discutir isso? Sempre é possível. Sempre é possível você discutir, mas já existe decisões do TSE nesse sentido, de que até mesmo a Constituição Federal é bem clara no sentido que você não pode concorrer a um terceiro mandato. Então ele estaria, no meu entendimento, concorrendo a um terceiro mandato. A regra é a mesma coisa para a questão da reeleição de quem vier a ganhar aquele que vier a ser escolhido pelo povo nessa nova eleição, ele estará, na verdade, terminando um mandato, o que restar desse mandato, e poderia concorrer mais uma vez, à reeleição. Então, é que a gente chama no nosso jargão jurídico assim, de estar queimando, ele queimaria esse tempo, esse período de mandato que já foi exercido
por um outro governador. Nesse ponto de vista, a ex-primeira-dama Nesme Aziz, a atual primeira-dama Edilene Gomes, enfim, esses nomes que às vezes surgem no meio político que podem participar de uma eleição dessa, representando, né? Podem vir a se candidatar? Aí vai depender do que o TRE decidir, por exemplo, com relação à desincompatibilização, né, daqueles que são parentes, né, de pessoas regra, que estão exercendo cargo, né, público, cargo político, né, aí vai depender do que o TRE decidir. Há uma com vedação. relação a vedação existe por conta de uma necessidade de desincompatibilização. Se atender à regra, se for possível perante a regra que isso ocorra, poderão ser candidatos, né, sem problema. Nas eleições normais, o vice-governador, contanto que ele não precisa renunciar, mas contanto que ele não assuma o cargo, né, num prazo de desincompatibilização, ele pode se candidatar, tanto que houve aí candidaturas já, né, de vice-governadores. Nesse caso específico, como é que fica? A questão do vice-governador Henrique Oliveira? O Henrique Oliveira automaticamente está... porque aí já é um entendimento jurisprudencial de que o candidato que deu causa à nulidade da eleição, ele não pode participar. Não pode participar, já está automaticamente... Mas no caso, na Assembleia haverá um governador interino e o vice-presidente da Assembleia automaticamente também é o vice-governador. Então, como fica a situação desses dois deputados? Eles podem participar da eleição? Deixa eu te dizer, já houve entendimento do TSE que eles estariam proibidos, mas depois isso evoluiu para entender o seguinte: aquela pessoa que ocupa interinamente, por força da sua condição de presidente da Assembleia, por exemplo, e por ausência do governador, do vice-governador, ele é convocado para assumir interinamente, ele não estaria exercendo o mandato de governador, aquele mandato que a lei veda um terceiro mandato consecutivo. Ele estaria apenas ocupando um lugar por força, inclusive, de lei. Ele é obrigado a estar naquele local, entendeu? Então ele pode participar. A princípio, entendo que sim, mas como você disse, tudo pode ser discutido, né? Isso não está livre de ser questionado juridicamente, né? Tanto aqueles que gostariam de ser candidatos, como aqueles que de repente não gostariam de ver os candidatos. Isso é uma questão que pode ser levada ao judiciário para decidir. Mas existem decisões garantindo o direito daquele que ocupou interinamente o cargo, concorrer àquele mesmo cargo depois numa eleição. Tá certo, então. Eu agradeço os esclarecimentos. Eu que agradeço a vocês.